Olá, acompanhe a partir de agora o TJSC na TV com exclusividade aqui na TVAL. E hoje o entrevistado é o juiz Sami Storck, magistrado do Tribunal de Justiça da Bahia, que foi um dos grandes precursores do direito sistêmico no Brasil. Confira. Juiz Sami Storck, o que é o direito sistêmico? É a aplicação ao direito das leis sistêmicas que regem as relações humanas. São leis naturais, são ordens da vida que foram descobertas pelo alemão Bert Hellinger, né? Ele é o criador das constelações familiares e que tem uma influência nas relações humanas e que, quando elas são consideradas na aplicação da lei, na interpretação, também na elaboração da lei, elas geram mais paz, mais harmonia, elas permitem que seja incluído quem necessita ser incluído, que seja visto quem precisa ser visto, e assim para o trabalho dos profissionais do direito poder gerar um resultado de mais paz, de mais harmonia nas relações humanas. E as constelações familiares, como elas podem ser utilizadas no direito? As constelações familiares foram criadas por Bert Hellinger, né, através de uma abordagem fenomenológica, onde colocamos representantes para os membros de uma família, e esses representantes se conectam através de um campo, né, e esse campo traz informações sobre as origens das questões que as pessoas vivem. Então, através das constelações, dessa dinâmica com representantes, nós podemos ver aquilo que está oculto, aquilo que está por trás da questão atual. Então, uma disputa, um conflito, um trauma atual pode nos remeter a fatos do passado que justificam essas atitudes, que justificam a dificuldade, que explicam, né, uma violência, um relacionamento que não flua com harmonia. Então a constelação traz à luz essas dinâmicas ocultas e permite que nós olhemos para o que precisa ser visto e para que o amor flua com mais harmonia e as pessoas possam se olhar nos olhos e possam se entender melhor, entender que a atitude de cada uma não é simplesmente movida por uma intenção pessoal, mas vem de longe, vem de vínculos ancestrais que faz com que as pessoas repitam alguns padrões. Então a constelação mostra com clareza que padrão é esse que está sendo repetido, permite que as pessoas acolham dentro de si esse padrão e assim possam se libertar também. E em quais situações o direito sistêmico pode ser utilizado? É somente na mediação e na conciliação? Não, é uma visão que pode ter uma influência no trabalho de cada profissional. Então, desde o atendimento de um advogado para compreender melhor o cliente, um advogado, um procurador, ou um psicólogo que acompanha o cliente, até um juiz para se posicionar em determinada situação. O direito sistêmico ele influencia também na postura de um operador do direito, tanto perante o seu cliente, quanto perante a outra parte, quanto no momento de um julgamento, de um promotor olhar para uma questão para dar um parecer. O direito sistêmico permite uma postura mais isenta e mais compreensiva, no sentido de compreender mesmo todos os elementos que estão presentes numa determinada questão e que vai muito além dos autos processuais, que são só a ponta de um iceberg. O senhor trabalha também com o direito sistêmico no caso de adolescentes infratores. Como essas constelações podem ser aplicadas nesses casos? Existem algumas formas, né? Eu tenho feito algumas experiências nessa área, convidando os adolescentes, autores de atos infracionais, junto com seus familiares e também junto com as vítimas, para vivências de constelação. Isso quando eu atuei na vara de infância e juventude. E o resultado foi muito interessante. Na pesquisa que nós fizemos, de 21 famílias, de 21 casos de adolescentes, 18 não reincidiram após um ano. Então é uma marca muito expressiva, muito superior a outras pesquisas que já foram feitas de reincidência. Porque, de modo geral, a gente observa que as medidas socioeducativas nem sempre cumprem a sua finalidade. O índice de reincidência é muito alto. E dos adolescentes que participaram das vivências, poucos reincidiram.
E as próprias famílias relataram uma melhora muito importante, assim, de retomada do vínculo com os estudos, do adolescente começar a trabalhar, se reaproximar da família. Então, trabalhar com adolescentes com essa visão é algo que pode poupar o Estado de muito trabalho mais para frente, né? Um trabalho muito importante vem sendo feito nas escolas também, com a pedagogia sistêmica. Então, isso chegou no Brasil há pouco tempo, né? Tá para começar, já tem informações de pedagogia sistêmica no Brasil. Então, trabalhando com crianças e com adolescentes, nós estamos trabalhando com o futuro. Bert Hellinger, criador da técnica conhecida como constelações familiares, começou a trabalhar com casais e famílias e percebeu que estava utilizando leis arcaicas, as quais deu o nome de ordens do amor. O que isso significa? É exatamente essa ordem que se aplica nos sistemas independentemente da vontade ou do conhecimento das pessoas. Essa lei do pertencimento, por exemplo. Se alguém é excluído de uma família, essa exclusão causa um transtorno na família. Então, aquilo que era visto como uma solução, a exclusão de alguém que cometeu um crime, por exemplo, seu pai essa pessoa não é boa porque ela cometeu um crime, ela é uma pessoa má, então vamos excluí-lo, você agora está numa família boa. Isso era visto como uma solução. E hoje, através das constelações, pelas descobertas do Bert, nós sabemos que isso não é uma solução, porque aquela exclusão gera um transtorno. Os filhos, eles tentam honrar aquele que foi excluído da sua família. Aquele que foi excluído, ele tem um lugar. Esse lugar precisa ser visto e reconhecido, para que a pessoa não permaneça vinculada de uma forma doentia, de uma forma inconsciente. Então, isso é uma lei, é uma ordem do amor. Ninguém pode ser excluído. Então, quando a gente olha com direito sistêmico, nós procuramos devolver o lugar para os pais, principalmente, para que os filhos possam ser livres. Porque enquanto os pais forem excluídos, os filhos vão ficar olhando para o passado, buscando internamente, inconscientemente, aquele que foi excluído. E como é que o filho vai fazer para dar um lugar para o que foi excluído? Ele repete o padrão negativo. Então, ele vai ser violento como o pai foi, ele vai ser criminoso como o pai foi, ele vai ter dificuldades de relacionamento como o pai e a mãe tiveram, a filha vai rejeitar os homens, assim como a mãe que sofreu pela opressão no passado, a mãe, a avó, a bisavó. Então nós precisamos dar um lugar para todos esses antepassados para que a pessoa possa ser ela mesma. E aí tenha muito mais facilidade ao olhar para uma outra pessoa, se relacionar com ela, de indivíduo para indivíduo. Então, as ordens do amor, eu falei de uma, mas existe também uma hierarquia, uma ordem de precedência que precisa ser respeitada entre pais e filhos, entre irmãos, entre pessoas que ajudaram na sobrevivência da família e que vieram primeiro, um primeiro relacionamento do pai, um primeiro relacionamento da mãe que não deu certo, algum filho que veio antes, mas que não pôde sobreviver por algum motivo. Então, tudo isso pertence. E essa hierarquia também precisa ser honrada. Também é uma lei, independente do que diga a lei material. Existe um equilíbrio nas relações entre o dar e o receber. Se a relação não tiver em equilíbrio, a relação não vai prosperar e pode causar outros transtornos. Se o equilíbrio não for restabelecido na aplicação da lei pelos operadores do direito, esse desequilíbrio pode se refletir em relações futuras dos próprios filhos, por exemplo. Então, essas são as ordens do amor das quais o Bert Hellinger fala e como elas influenciam no nosso trabalho no direito. E como aconteceu o convite de Bert Hellinger para a sua apresentação na Alemanha em 2015 sobre o trabalho que o senhor desenvolveu sobre as constelações familiares no campo da justiça e do direito? Eu comecei a aplicar as constelações no meu trabalho aqui na Vara de Família, na comarca de Castro Alves, na Bahia. Isso gerou um movimento na comunidade muito interessante. Nós fizemos algumas estatísticas nos processos e os acordos tiveram índices inéditos, assim, muito surpreendentes. A comunidade gostou muito. E
E aí chamou a atenção da imprensa. E aí começaram a ter algumas reportagens da imprensa. E o CNJ publicou também uma reportagem muito bonita sobre o trabalho que nós fizemos na época. E aí uma pessoa mostrou aquilo para o Bert. E aí ele ficou muito impressionado por ver o resultado do trabalho dele, né, no âmbito judicial, que isso não tinha sido feito ainda. Ele mesmo percebeu, uau, né, que bonito. E aí ele me convidou para falar dessa experiência lá na Alemanha. E a partir dali, eu já conhecia ele já tinha me constelado num treinamento, eu já tinha participado de alguns treinamentos com ele. Mas a partir de então a gente se aproximou mais. A Sophie Hellinger, né, mulher dele, que dirige a escola Hellinger também. E aí eles abraçaram, né, como um resultado do trabalho deles próprios, né? E eu me sinto muito honrado de poder dar esse seguimento ao trabalho tão maravilhoso do Bert Hellinger. E aí hoje nós estamos juntos, me convidaram para fazer uma pós-graduação em Direito Sistêmico no Brasil, é a primeira pós-graduação do mundo nessa área, com professores da Escola Hellinger da Alemanha, professores da CUDEC do México, comigo e outros professores residentes no Brasil também. Então, é uma alegria, uma honra estar assim, dando continuidade a esse trabalho. O senhor está desenvolvendo uma tese de doutorado que fala sobre a resolução de conflitos através do direito sistêmico. Sobre o que a sua pesquisa trata? É sobre esse tema que eu falei. No âmbito do doutorado ainda não tem uma tese com esse tema. Já tem alguns TCCs, algumas monografias de graduação e até de pós-graduação lato sensu. Mas eu quis aprofundar o estudo no tema, né? Eu comecei a pesquisa no âmbito da minha vara, da minha comarca, e a tese é sobre isso, é esse estudo, sobre os efeitos, sobre as possibilidades, os potenciais das constelações, os impactos que isso pode ter nas leis e na interpretação e na aplicação das leis. Esse é o tema que eu estou estudando e desenvolvendo. E para os magistrados que ainda não conhecem ou não trabalham com direito sistêmico, como esse trabalho poderia ser feito? Por enquanto, existe pouco material escrito especificamente sobre direito sistêmico. Nós estamos começando. Eu já publiquei alguns artigos e outras pessoas também já publicaram, mas são poucos. Mas a obra principal é do Bert Hellinger. O direito sistêmico está contido na obra do Bert Hellinger. Então, estudando os livros do Bert, nós começamos a perceber onde é que as leis sistêmicas influenciam e podem ajudar a nossa atividade, né? Mas é um trabalho muito vivencial. Então, o que eu recomendo é que as pessoas participem de vivências de constelação, né? Começando com casos pessoais, para não deixarmos que os próprios emaranhamentos pessoais influenciem na hora de lidar com os emaranhamentos de outras pessoas. Emaranhamento é o termo que o próprio Bert usa, é aquilo que fica emaranhado do passado da família, de gerações anteriores que não foi bem resolvido e que em cada geração se repete com diferentes formas, mas devido a uma origem, a uma desordem ocorrida no passado. Então, as pessoas trazem consigo emaranhamentos do passado. E o profissional que queira realmente ajudar, ele precisa estar livre dos próprios emaranhamentos para não se emaranhar junto. Então, a pessoa que se envolve muito com as questões profissionais, ela encontra um limite. Ela não consegue ajudar a partir dali, porque ela se identifica. Isso acontece com o terapeuta e acontece com advogado e acontece com o juiz também. Quando a pessoa se identifica muito com uma das partes, ou mesmo com a vítima, que é o mais comum, que talvez também tenha um lado em comum com o agressor, mas a pessoa que se identifica, ela não consegue olhar com isenção. Então, o trabalho pessoal com constelações é fundamental para a pessoa estar mais disponível, estar mais pronta para olhar com isenção e para enxergar o todo nesse trabalho que pressupõe a inclusão de todos. Então, nós precisamos olhar com inclusão, o que não significa
passar a mão na cabeça, não significa anistiar, dizer que não é preciso uma atuação estatal, limites para as pessoas. É preciso, mas é preciso olhar com isenção. É preciso olhar de forma desapaixonada para que todos tenham o seu lugar. Cada um no seu lugar fique em paz e tem força. Juiz Sami Storch, muito obrigada pela sua entrevista. Muito honrado por poder dar essa entrevista para vocês.